Bom, então a gente vai ver aí uma agregação com vetor de objetos. Então, de cara, eu tenho o projeto aberto aqui, eu vou criar um novo pacote e vou chamar ele de vetor de objetos. Aí, dentro desse pacote, eu vou criar as duas classes para fazer a agregação, né? Vou criar a classe faixa, que aí eu vou colocar na faixa o número e vou colocar na faixa o título. Aliás, vou colocar string título só. Então vou, faltou aqui, né, que são variáveis privadas. Vou clicar com o botão direito, vou mandar refatorar, encapsular campos, selecionar todo mundo e vou mandar refatorar. Eu já tenho aqui todos os gets e sets. Então, agora eu vou criar o outro objeto, que é o CD. Vou chamar de disco. Tá? O disco eu vou ter string, vou colocar private string título, private string intérprete, que seria o cantor, e int ano. Faltou aqui, né? Private int ano. Aí, esse CD, esse disco, ele vem com faixas. Então, eu vou ter que, na verdade, dentro de um disco, ele tem uma lista de faixas, certo? Então, eu vou ter que colocar lá, ó, private ArrayList de faixas. Ok? Então, vou novamente clicar com o botão direito, refatorar, encapsular campos, vou mandar selecionar todo mundo, vou mandar refatorar. Ele já criou aqui para mim todos os gets e sets. Aí, como é que eu vou fazer a minha agregação? Vejo que aqui eu não tenho a instância da lista de faixas do disco. Por quê? Porque a agregação, ela tem um tempo diferente, os objetos têm um tempo de vida diferente. O modo de usar, ele não dá muita diferença, porque ao instanciar o disco eu já vou ter a lista de faixas. Tá? Mas no caso, eu poderia, quando eu uso a agregação, eu poderia ter em determinado momento no sistema, eu poderia trabalhar só com as faixas, e em outro momento eu trabalharia com o disco que contém as faixas. Então, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sobrescrever o método construtor, tá? E dentro do método construtor eu vou instanciar o ArrayList de faixa. Então, quando alguém for instanciar disco, ele já executa o método construtor e logo em seguida do objeto disco nascer, ele instancia as faixas. E aí a gente consegue ter todas as faixas do disco. Tá? Bom, para facilitar, eu vou na faixa e vou criar também um método construtor nela, só para facilitar na hora que eu for adicionar
as faixas em algum disco para que eu consiga, já ao instanciar, já passar o número da faixa e o título. Então eu vou criar aqui, vou fazer um polimorfismo do método construtor. Então eu vou criar um método construtor que eu não preciso passar nada para ele. E vou criar um outro método construtor que eu passo o número e o título. Aí, this.número recebe número e this.título recebe título. Beleza? Ok. Aí agora, quando eu criar um disco, posso fazer isso também para o disco, né? Vamos fazer aqui para o disco a mesma coisa. Ó, copiei aqui, vou colar embaixo e vou pedir aqui ó, os parâmetros dele, ó. String título, string interpret, opa, e int ano. E aí eu passo todos eles nesse ponto. Título. Ok? Bom, tá lá. Agora tanto disco quanto faixa eu posso trabalhar dessa forma. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma classe que eu vou chamar de principal, só para eu ter um método main nela e trabalhar com ela para instanciar o disco. Então, ó, public static void, public static void main, dou um tab e já cria ela para mim. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou criar uma lista, um array list, né, de disco. Lembrando que ao criar a lista de disco, eu já tenho em cada disco um vetor de faixas. Vou criar também um disco que eu não vou instanciar agora e vou criar uma faixa. Como aqui a gente só vai rodar para exemplificar, eu vou fazer instância na mão. Então eu vou instanciar, vou criar dois discos, vou adicionar ele, depois eu vou mostrar os dois numa JOptionPane, beleza? Então, ó, disco igual a new disco. Olha lá, eu já posso chamar qualquer um dos dois métodos construtores. Então vamos lá, vou passar o primeiro aqui. Título, vou colocar aqui, ó, nós, Maria Gadu e o ano 2013. Tá lá. Agora, nesse disco, eu posso pegar aqui, ó, get faixa ponto add uma faixa, beleza? Por quê? Porque ele já está agregado, a faixa já está agregado nele. Então, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Aqui, ó, ele está reclamando porque eu ainda não instanciei faixa. Então, obviamente, eu teria que fazer isso depois. Vou instanciar a faixa. Olha lá, faixa igual a new faixa. Aí eu posso usar novamente os dois. Beleza? Posso usar novamente os dois para criar. Eu vou colocar aqui, ó, a faixa 1, exemplo 1. Aí adiciono essa faixa no vetor. Vou copiar e colar, vou colocar a faixa 2
Eu vou chamar de exemplo 2. Opa, exemplo 2. Então, ao final, eu vou deixar os dois discos com duas faixas só. Então, eu vou chamar aqui, ó, discos.add disco. Adicionei o primeiro disco. Então, o primeiro disco está na lista de discos. Aí, vou copiar esse trecho aqui, vou colar embaixo para adicionar o segundo disco. Então, já vou colocar aqui, ó, segundo disco. E vou colocar aqui primeiro disco. Ok? Então, no segundo disco, deixa eu ver, tem uma ideia de disco aí? Eu vou colocar aqui 2013 e vou chamar de vou colocar aqui, ó, exemplo disco 2, intérprete 2, tá lá. Então, aqui já estou adicionando as faixas, né? Faixa 1, disco 2, adicionei, e faixa 2, disco 2, adicionei as duas, tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte, vou mostrar os dois discos. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um loop para percorrer esse vetor, tá? Então, eu poderia fazer da seguinte forma, ó, for disco de discos, tá vendo? Eu estou fazendo como um for each. Então ele vai fazendo um loop no vetor de discos, e a cada vez que ele entra numa posição nova de discos, ele vai passar aquele disco daquela instância para a posição D, para o objeto D. E aí eu trabalho só com D aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma string MSG, uma mensagem que vai estar vazia, só para eu ir concatenando ela aqui. Então, vou deixar ela aqui, ó, lista de discos, contrabarra N, contrabarra N. Aí vou colocar aqui, ó, MSG mais igual, o título intérprete, olha lá, título, depois eu vou colocar um contrabarra N. Eu vou copiar e colar aqui para não ter que fazer isso, várias vezes. Deixa eu já ajudar aqui, ó, título intérprete ano. Então, ó, o título eu vou concatenar com d.get título, e eu vou concatenar com contrabarra N. Aqui eu vou concatenar com d.get intérprete, e eu vou concatenar com contrabarra N, e aqui eu vou concatenar com d.get ano, e eu vou concatenar com, beleza. Aí dentro desse título eu vou dar um espaço aqui maior, né? Eu vou pular duas linhas e vou colocar aqui, ó, MSG mais igual faixas, contrabarra N, e
vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou copiar até esse trecho aqui e vou colar aqui embaixo. Aqui eu vou ter um problema, né? Porque eu vou ter que pegar desse cara aqui, aliás, não vou nem poder fazer assim. Desse cara aqui, eu vou ter que fazer um loop nas faixas para eu ir mostrando uma a uma. Então, como eu não sei a quantidade de faixa que tem em cada disco, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para o disco, eu vou ter que fazer aqui para a faixa. Então, eu vou fazer um outro for de faixas F em d.get faixas. Ó, peguei todas as faixas de... Agora, deixa eu ver o que ele vai... É faixa. Isso. Então, aí aqui eu vou fazer a lista de faixas. Então, vou colar aquele cara que estava antes, só para eu não ter que reescrever tudo de novo. Bom, na faixa, deixa eu lembrar aqui, eu só tenho o número e o título. Então, eu vou colocar aqui, ó, número e título. Vou apagar esse cara aqui. Obviamente, eu vou ter que trocar aqui por f.número, get número e f.get título. Tá lá. Quando eu sair desse loop, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular mais uma linha, tá? Só para eu dar um espaço maior de um CD para o outro. Então aqui eu estou concatenando tudo que vai ficar na variável MSG, para no final eu mandar uma mensagem jpchampagne.showMessageDialog no mensagens aula de Java information message. Bom, vamos ver se vai rodar. Salvei, tá lá, vou mandar executar. Vai compilar e olha lá, ele pegou a lista de discos, pegou o primeiro disco, a faixa, as faixas, né, desse disco, e aí depois ele veio para o segundo disco e as faixas dele. Beleza? Então com isso a gente pegou e trabalhou a agregação, porque a faixa está agregada ao disco, e trabalhamos o vetor de objeto de disco, que a gente pegou e inseriu e depois fez a leitura. Obviamente, se eu precisasse fazer um for diferente, aqui eu fiz com esse for each, né? Mas eu poderia substituir essa estrutura por for um int i de 0 ao tamanho do objeto, incrementando de 1 em 1, seria a mesma coisa. Dúvidas? Tranquilo? Então...